Pessoal, aqui a gente vai corrigir o conteúdo de março referente à natureza e sociedade. Então vamos lá. Leia o texto em seguida e responda. Aqui a diferença entre animais venenosos e peçonhentos. Os peçonhentos são aqueles que têm capacidade de injetar substâncias tóxicas por meio das presas, como a cobra e o escorpião. Então, peçonhento é aquele que te pica e te envenena. Já o venenoso ele não consegue te morder, ele não morde para te passar o veneno. Ele fica lá paradinho. Se você tocar nele, você é envenenado, que é o contato com o exemplo do sapo e o peixe paiacu. Sabendo a diferença de animais peçonhentos e venenosos, dê 3 exemplos de animais peçonhentos. Peçonhento a gente tem a cobra, né? Tem o escorpião que pica a gente, tem a abelha, venenosa, então esses 3. Oh, venenosa não, abelha, peçonhenta. E venenoso? Tem o sapo, o baiacu e outras espécies de sapo também, tá? Agora, qual a diferença de surto, endemia, pandemia e endemia? 3. Vamos supor que houve um aumento de casos de dengue no nosso bairro. Podemos considerar que foi um surto. Quando a doença aumenta repentinamente, assim, dentro de um bairro, a gente chama de surto. Agora a gente viu no jornal que os casos de dengue se espalharam por várias cidades do estado de São Paulo. Então, nesse caso, a gente pode dizer que está acontecendo uma epidemia, quando ela se espalha para além dos bairros, mas para várias cidades. 5. Cita um exemplo atual de pandemia. E o que podemos fazer para nos prevenir? Um exemplo atual de pandemia é o coronavírus, tá? E o que a gente pode fazer para se prevenir? Usar máscara, evitar o contato com o colega, né? Fazer o distanciamento social, usar álcool em gel, várias coisas. Agora, vejam as doenças mais comuns no Sudeste. Entre esses estados está o de São Paulo, nosso estado. Então, qual a doença comum que a gente tem aqui? A doença de Chagas, maculosa, a febre maculosa e a dengue. Eu perguntei se vocês conhecem algumas dessas doenças predominantes no nosso estado. Se sim, diga o nome da doença e o que podemos fazer para nos prevenir. Muitos responderam a mais comum, que é a dengue. E o que a gente pode fazer para se prevenir contra a dengue? É evitar de deixar água parada em alguns lugares, porque o mosquito ele se procria na água parada, tanto limpa como suja. Observe a imagem a seguir. De um lado, a gente tem uma área verde e do outro, uma grande cidade. O que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que o nosso planeta sofreu transformações ao longo do tempo? Sim ou não? Sim, né? A gente tinha uma floresta e depois teve uma construção de uma cidade. E quem vocês acham que foram responsáveis por isso? Ora, o próprio ser humano. 8. Qual dessas é uma paisagem natural? Explica por quê. A da cachoeira, né? Porque a gente está vendo ali uma natureza em que nada pode ser construído pelo homem, ao contrário da cidade, que é tudo feito pelo homem. Aqui é uma pergunta pessoal que eu deixei para vocês escolherem a imagem que vocês mais gostam. A maioria respondeu que é a natureza, pela beleza natural, bacana. E 10, também a pergunta pessoal do que a gente pode fazer para diminuir a ação do homem sobre o meio ambiente e evitar impactos ambientais. Vocês deram ótimas sugestões, que foi evitar jogar lixo na rua, evitar de poluir os rios e a mata, preservar os animais. Foram bacanas as respostas de vocês, é isso mesmo, tá, turma? Então essa é a correção desse formulário.